Bom dia, queridos. Antes da nossa oração matinal, eu quero começar a nossa reflexão de hoje não lendo, mas recitando o que está escrito no Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 16, que diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus amados, no dia de ontem eu comecei uma abordagem a respeito do amor de Deus por nós e afirmei que o amor de Deus flui num nível igual e mais elevado, mas nesse caso não é considerado graça, pois quando o amor flui no mesmo nível, ele é simplesmente amor. Este é o caso do amor de Deus, o Pai, para com o seu Filho Cristo Jesus. Somente quando o amor flui em direção inferior, aí sim é considerado graça. Quando o amor de Deus flui para baixo, em direção aos desfavorecidos, a esta ação nós chamamos graça. Por isso, os que julgam não estar numa situação desfavorável, de penúria espiritual, jamais apropriar-se-ão desta graça. Somente os que entendem que estão abaixo de Deus podem sim experimentar o que é a graça. Isso é o que a Bíblia nos mostra acerca da diferença entre amor e graça. Se julgamos não depender de Deus, é porque nos sentimos acima ou iguais a Ele. Se pensarmos assim, nunca nos apropriaremos de tal graça. Agora vejamos o que nos diz Efésios capítulo 2, versos 4 e 5, onde lemos o seguinte: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. O apóstolo Paulo, nestes versos, está afirmando que Deus é rico em misericórdia por causa de algo. E esse algo é o grande amor com que ele nos amou. Sem amor, não há misericórdia. E em que situação foi ele misericordioso para conosco? Quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Aquilo teve a ver com a nossa infeliz situação presente. Por estarmos mortos em pecados, Deus teve misericórdia de nós. Deus teve misericórdia baseado em seu amor por nós. E o que sucede então à misericórdia? O verso 8 deste mesmo capítulo 2 de Efésios prossegue dizendo que Deus nos salvou pela graça, pois assim lemos: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Portanto, a misericórdia foi-nos mostrada porque estávamos em uma situação de mortos em nossos delitos, nossos erros, nosso afastamento de Deus. A graça foi-nos dada para a nossa salvação, indicando que recebemos com isto uma nova posição. Na sua primeira carta ao jovem pastor Timóteo, no capítulo 1, nos versos 12 e 13, o apóstolo Paulo afirmou o seguinte: Sou grato para com aquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Meus queridos, nestes versos, Paulo explica como obteve misericórdia. O fato de obter misericórdia tinha muito a ver com a história da sua própria vida. Tinha a ver com o fato de ser ele um blasfemo, um perseguidor e uma pessoa insolente. Antes de conhecer a Deus na intimidade, ele estava na condição de blasfemo, perseguidor, insolente, ignorante e até mesmo incrédulo. E enquanto estava em tal condição,
Deus teve misericórdia dele. Assim sendo, misericórdia tem a ver com as situações duras e difíceis do nosso passado. Graça, de outro lado, tem a ver com a manifestação do amor de Deus a nosso favor. Misericórdia e graça são distintas e não devem ser consideradas iguais. Mas sobre isto falaremos no dia de amanhã, ok? Por hoje, eu gostaria de orar juntamente com vocês. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, obrigado porque nesse verso que nós lemos inicialmente, aliás, que eu recitei inicialmente, nós temos a verdade maior de todas as Escrituras Sagradas, de toda a Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa verdade maior das Escrituras tem a ver com o amor do Senhor demonstrado a nosso favor, os desfavorecidos, os que estão em condição inferior, em forma de graça. E nós te louvamos, porque movido por essa graça, nós também fomos alcançados por misericórdia da parte do Senhor. E que possamos compreender essa verdade e possamos entender que nós, sim, precisamos do Senhor, que a nossa condição frágil de homens e mulheres sujeitos ao pecado nos debilitam e que fazem muitas vezes nos afastarmos do Senhor e das tuas virtudes, e que nós precisamos nos apropriar dessa graça, desse amor, esse dom imerecido da parte do Senhor demonstrado a nós. E de uma forma muito especial na cruz do Calvário, quando ali o Senhor entregou a sua vida em resgate dos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser salvos pela graça divina. Por isso, Senhor, ajuda-nos em meio ao mundo tão hostil, que muitas vezes nos dá medo, a nos apropriarmos dessa verdade, a fim de sabermos que nós somos objeto desse amor do Senhor, esse amor incondicional que nos coloca numa posição de excelência, não por nossos méritos, mas por causa desse amor demonstrado em forma de graça. Que possamos viver assim, banhados nessa graça do Senhor, e a nossa vida seja uma referência de amor para outras pessoas à volta. Mas, sobretudo, Senhor Deus, que possamos ter a Ti plenamente em nossos corações, a fim de vivermos aqui neste mundo, nesse tempo atual, nesses dias difíceis, de modo digno do Evangelho do Senhor. Louvado seja o Teu nome. Nós agradecemos a Ti com todo o coração e o fazemos por Tua bondade e graça e Tua misericórdia, no nome santo de Jesus. Amém. Meus queridos, tenham uma abençoada terça-feira. Fiquem na paz do Senhor.